Vamos lá, galera, vamos falar agora dos crimes de trânsito em espécie, beleza? Foca aqui comigo que isso é fundamental para a sua prova. Vamos lá. Olha aqui, praticar homicídio na forma o quê? Culposa. Primeira coisa, qual a diferença do doloso pro culposo? No culposo, você tem responsabilidade pelo que aconteceu, mas você não tem intenção. Ou seja, você tem culpa, mas não tem o quê? Ânimos. Você não tem intenção, você não fez, não cometeu uma determinada conduta com o intuito de matar alguém. Você como é que eu posso dizer? Não se muniu de esforços, não usou a sua força, o seu esforço para o quê? Para matar alguém. Então, o homicídio aqui nesse caso ele não é doloso, porque o doloso é aquele que o cara impõe forças, no qual ele quer aquele fim, ele almeja que essa tipicidade criminosa seja atingida. O culposo não, o culposo ele tem responsabilidade, mas ele não queria matar ninguém, ele não tem a intenção de concluir o ato daquela forma. Então, praticar homicídio culposo que na condução de veículo automotor. Esse tipo de crime está previsto aonde? No artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Qual a penalidade? Detenção de 2 a 4 anos, mais suspensão ou proibição da permissão para dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º vai dizer para a gente o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 à metade em alguns casos. Primeiro, o indivíduo que praticou o homicídio não possui permissão para dirigir nem Carteira Nacional de Habilitação. Então a pena dele é aumentada o quê? De 1/3 à metade. Ele praticou a infração em faixa de pedestre ou na calçada. É aumentado o quê? De 1/3 à metade. Beleza? Deixou de prestar socorro quando possível. Ou seja, era possível ele prestar socorro à vítima, né, do homicídio dele, mas ele não prestou socorro. Então ele tem a pena aumentada o quê? De 1/3 à metade. Quando ele cometeu o crime que no exercício de atividade profissional. Ou seja, ele sendo motorista cometeu esse crime. Vamos entender aqui só essa contabilidade. Vamos supor, a detenção é de 2 a 4 anos. Beleza? Esse é a contabilidade inicial. Supondo que ele seja de bons antecedentes, primário e tudo mais, isso aqui é que o juiz acredita que ele deva pagar por 2 anos. Pena mínima. Só que ele se enquadra em um desses requisitos aqui, para a pena ser aumentada de 1/3 ou metade. Deixa eu botar aqui 3 anos, só para ficar redondinha a nossa conta. 1/3 de 3 anos é o que? 1 ano. Beleza? Ou seja, caso ele seja enquadrado aqui, a pena dele de 2 anos, ela pode chegar ao quê? A 3 anos, aumentada de 1/3. Mas ela pode chegar até metade, ou seja, mais 1 ano e 6 meses. Então a pena dele pode chegar, o aumento de pena dele implica, no caso dele ser condenado a 2 anos e ainda tiver aumento de pena, ele vai cumprir o quê? Entre 3 anos e 3 anos e 6 meses. Beleza? Vamos seguir aqui para mais um crime em espécie aqui do Código de Trânsito Brasileiro. Não, primeiro, já ia esquecendo aqui, ainda bem que tem um slide. Olha só que interessante. No parágrafo 3º, ele fala o seguinte pra gente, que esse crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando cometido sob influência de álcool ou substância psicoativa que causa dependência, ele aumenta a pena, segundo o parágrafo 3º, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos, mais suspensão e proibição de direito de dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação. Beleza? Vamos seguindo. Praticar lesão corporal o quê? Culposa na condução de veículo automotor. Artigo 303.
Esse é o crime, praticar lesão corporal culposa. A pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição da permissão para dirigir ou da CNH. Os mesmos critérios são utilizados aqui para o aumento de pena de 1/3 à metade. São o quê? Não possuir a carteira ou permissão para dirigir, praticar em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível no exercício de atividade profissional. Beleza? Caso o veículo seja conduzido com capacidade psicomotora alterada por álcool ou substância psicoativa que cause dependência, reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? Parágrafo 2º. Ou seja, a pena sai de detenção de 6 meses a no máximo 2 anos e sobe para a partir de 2 anos até 5 anos, caso o indivíduo esteja o quê? Embriagado, beleza? Ou drogado, né? No vocabulário mais simplificado para facilitar. Galera, interessantíssima aqui essa dica de memorização que eu separei para vocês. Por quê? Ela vai facilitar você a enxergar os critérios para haver aumento de pena. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Senta o facho na calçada. O que isso quer dizer aqui, ó? Sem habilitação. Só você lembrar que o sem é sem habilitação ou sem permissão, o quê? Para dirigir. Beleza? Sentar. Lembrar que o T se remete ao quê? No transporte de passageiros. Beleza? Ou seja, condução profissional. Olha aqui, ó. O facho. O O, você lembra o que? De omissão de socorro. Ele podendo socorrer alguém, não socorreu. E aí você bota aqui, ó, facho na calçada, ou seja, o crime praticado na faixa de pedestre, você faz um paralelo, um trocadilho entre a faixa de pedestre e o facho na calçada. Beleza? Faz esse trocadilhozinho e lembra que o quê? Que é na faixa de pedestres. Beleza? Lembrou aí? Sem habilitação e sem permissão para dirigir, tá, o T ou seja, na condução de transporte de passageiro, isso quer dizer o quê? Conduzindo o veículo profissionalmente, beleza? Senta o facho, só lembrar, facho e calçada, na faixa de pedestres, beleza? E não pode se esquecer do que? Do O, que quer dizer o quê? Omissão de socorro, podendo socorrer, não socorreu a vítima. Beleza? Vamos seguir aqui. Omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito. Artigo 304. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se não constituir elemento de crime mais grave. Ou seja, vamos lá. O indivíduo viu uma vítima de acidente, não socorreu. A pena ela vai de 6 meses a 1 ano ou multa. Esse é o limite da pena se não constituir elemento de crime mais grave. Ou seja, o indivíduo, por omitir o socorro, cometeu um crime mais grave, vamos dizer assim, deixou de socorrer a vítima na intenção de que ela realmente morresse, enfim, o que pode constituir um elemento de crime mais grave. Caso isso de fato aconteça, essa pena aqui pode aumentar, beleza? Mesmo que alguém supra a omissão do condutor, ele incorrerá nas penas. O parágrafo único do 304 diz isso. Ou seja, eu, mesmo observando uma vítima de acidente de trânsito, não socorro ela, mas vem um carro passando do lado, um carro passando logo a seguir, e ele socorre essa vítima, salva a vida dela, enfim, seja lá como for, por mais que ele supra a minha omissão, eu estarei sujeito às penas previstas aqui no artigo. Beleza? Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Ou seja, o cara está conduzindo o veículo, ele deu causa a um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito, além de ter tido o acidente, gerou uma vítima. O indivíduo que está na condução do veículo e prestou socorro à vítima,
ele não está sujeito ao quê? Prisão em flagrante, fiança, caso ele preste o pronto e integral socorro àquela vítima. Isso ele podendo, né, galera? Porque às vezes o cara dá causa ao acidente, mas ele também se lasca. Acontece em muitos casos aí que é prejudicial para ambos. Mas ele podendo, ele não estará sujeito a prisão em flagrante, nem fiança. Ele pode ser liberado de pronto para responder em liberdade. Beleza? Vamos lá. O artigo 205 vai falar do cara que foge do local do acidente, ou seja, ele se afasta. O verbo usado no artigo do Código de Trânsito Brasileiro é o afastar-se. Afasta-se do local do acidente para evitar responsabilização penal ou civil. A esse, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vamos seguindo. Esse aqui é um dos mais importantes artigos, então preste atenção, porque esse aqui é super importante, esse aqui é frequente, esse aqui cai quase que com certeza na sua prova. Preste atenção. Conduzir veículo com a capacidade alterada por álcool ou substância que cause dependência. Esse é o verbo do crime do artigo 306. Conduzir o veículo com a capacidade motora, psicomotora alterada por álcool ou substância que cause dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos mais multa, mais suspensão ou proibição da permissão de dirigir e da CNH. Beleza? Luciano, como eu vou constatar que o indivíduo está alcoolizado ou está drogado, ou seja, está conduzindo o veículo com capacidade motora de fato alterada? Primeiramente, o parágrafo 1º do 306 ele vai estabelecer os critérios para a gente. Um deles, vamos lá, concentração igual ou maior de 6 decigramas por litro de sangue, ou seja, identificou que tem mais de 6 decigramas por litro de sangue no indivíduo, de álcool no indivíduo, o que está acontecendo? Constatou que a capacidade motora, psicomotora dele estava alterada no momento em que ele conduziu o veículo, beleza? Ou então, concentração maior ou igual a 3 miligramas por litro de quê? Ar alveolar. Ou seja, não se vai medir agora por litro de sangue, não é pelo sangue, mas de ar alveolar. Essa medida aqui é a medida do bafômetro. O bafômetro não mede, né, um aparelho que a gente chama de bafômetro, ele não mede litro de sangue, ele mede ar alveolar. Contudo, existe, só a título de curiosidade, mas isso provavelmente não cai no seu concurso, até porque isso é debate jurídico, e o concurso é muito focado na letra de lei, existe um debate jurídico que insiste que se o indivíduo não estiver embriagado, ele faça o exame de sangue. Porque o exame de sangue pode comprovar que ele não está embriagado. Entendeu? Que ele só ele só ingeriu álcool, mas não está embriagado. Beleza? Ele não está com a capacidade alterada. O único que pode comprovar de fato a capacidade motora alterada é a concentração de sangue. Mas isso aí não interessa pra gente. O que interessa é que, se perguntar na sua prova qual o interesse, ou seja, como eu demonstro, você tem que ir na letra da lei, parágrafo 1º do artigo 306 e focar no que está aqui. É 6 decigramas, beleza? 6 decigramas de litro por litro de sangue ou 0,3 miligramas de ar alveolar. Beleza? Vamos lá. Por litro de ar alveolar, perdão. O teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, testemunho e outros meios de prova com direito à contraprova. Ou seja, não é só o bafômetro, mas você pode também ter exame clínico, perícia e vídeo, ou até mesmo a testemunha, são provas de que o indivíduo estava com a capacidade motora reduzida, com a capacidade psicomotora reduzida. Outra coisa, ele tem direito o quê? À contraprova. Ele pode recorrer da multa que ele está tomando. Ele pode recorrer em processo judicial da penalidade a qual ele está incorrendo, tendo em vista que o quê? Que ele tem que ter direito à contraprova. Beleza? Outra coisa, equivalem os testes de alcoolemia e toxicológico segundo o CONTRAN.
Parágrafo 3º, ou seja, tanto o teste de alcoolemia, tanto o exame toxicológico, eles são equivalentes a fim de comprovar a alteração da atividade psicomotora. Tá ok? Vamos seguindo. Violação, violar, suspensão ou proibição de permissão para dirigir ou CNH. Ou seja, o cara está com a carteira de dirigir ou permissão para dirigir suspensa, ou ele está proibido de usar a sua CNH e a sua permissão para dirigir. Artigo 307. Qual é a pena para ele? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, mais imposição adicional de prazo idêntico de suspensão ou proibição. O que ele quer dizer aqui, galera? Isso aqui é detenção, é prisão, beleza? Mais a multa, aqui ele terá que pagar. A imposição adicional do prazo idêntico é o seguinte: o cara está com a carteira de habilitação suspensa por 6 meses. Quando ele violar essa suspensão, vamos dizer que seja no 2º dia, ele vai ter que cumprir esses primeiros 6 meses, terminar de cumprir mais 6 meses. Porque o que? Imposição adicional de prazo que idêntico de suspensão ou proibição do direito de dirigir ou da carteira de habilitação. Beleza? Incorre também nesse crime aqui quem deixa de entregar tanto a permissão para dirigir quanto a carteira de habilitação nos termos do parágrafo 1º do 293, parágrafo único, que eu trouxe aqui a redação para você entender. Olha só. A penalidade da suspensão ou da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Transitada e julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. O que ele está falando aqui para a gente? Olha só, ele está falando primeiro da validade da habilitação e da permissão para dirigir. Mas ele está falando aqui o seguinte pra gente, que o cara que violar isso aqui, ele tem que fazer o seguinte: quando ele for condenado, quando for comprovado que ele realmente violou, a autoridade judiciária tem que ter o quê? Vai recolher o quê? A sua carteira, ou seja, ele tem que entregar à autoridade judiciária em 48 horas, ou seja, o documento dele vai ser apreendido pela justiça. Vamos lá? Segue comigo, não deixa de acompanhar não. Artigo 308. Vamos estudar aqui o artigo 308. Olha aqui. A gente já estudou isso aqui apenas como infração de trânsito. Agora nós vamos ver isso aqui na qualidade de crime. Você vai lembrar comigo. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Vocês lembram dos detalhes que eu falei? Olha aqui, ó. Primeiramente, o autor ressalta aqui, o legislador ressalta aqui, que está faltando autorização da autoridade competente. Ou seja, se o indivíduo tivesse autorização, tivesse um local destinado pela autoridade competente para realizar esse tipo de competição, não haveria crime, não haveria problema. Mas ele está fazendo o quê? Sem autorização. Então ele está incorrendo em crime. Por quê? Porque ele coloca em risco a incolumidade. Luciano, eu não sei o que é incolumidade. Incolumidade é integridade física. Ou seja, quando você é transportado em algum local, algum transporte incólume, você consegue ser transportado com a sua integridade física que preservada. Isso é estar incólume. Isso é o caráter de incolumidade pública ou privada. Beleza? A pena para esse crime: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Vamos lá. O cara que estava envolvido na promoção do evento ou na disputa do evento, vamos ver o que está falando aqui, ó. Se da prática do crime previsto no caput resulta lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem
que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Ou seja, se ficar demonstrado que ele praticando o crime previsto no caput do artigo, que tem uma pena muito inferior, porque olha só, a pena começa com 6 meses a 3 anos. Aqui nesse caso, ela começa em 3 anos até 6 anos. Olha a diferença. Se ele por acaso, cometendo outro crime, vier a lesionar gravemente alguma pessoa, se aplicará o quê? Essa nova penalidade aqui de reclusão de 3 a 6 anos. Isso no caso de ele não querer o resultado, ou seja, prática de lesão corporal grave, nessas circunstâncias, culposa, ou seja, não é dolosa, porque ele não quis o quê? O resultado. Luciano, o que eu aplico? Eu aplico aqui o Código Penal quando fala de lesão corporal grave, ou eu aplico o Código de Trânsito Brasileiro? Não, você vai aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque o Código Penal é legislação geral e o Código de Trânsito Brasileiro, legislação especial. E quem prevalece? Sempre a especial sobre a geral. Beleza? Galera, vamos continuando aqui o parágrafo 2º do mesmo artigo. Olha o que ele vai falar pra gente. Olha que interessante. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade de resultado de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Vamos lá. O cara não quis e nem assumiu o risco. O que ele está falando para a gente aqui? Ele está falando para a gente de uma coisa chamada dolo eventual. Luciano, o que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando eu assumo uma determinada conduta, e aí pode ser no trânsito, pode ser em qualquer outra circunstância, isso vale para qualquer crime que admita a forma dolosa. Eu assumo uma postura que de uma certa forma eu reconheça o risco de alguém ter um determinado resultado com aquela minha conduta. Nesse caso aqui, se está tratando da morte, na condução de veículo automotor, diante de uma manobra, enfim. Ou seja, o que ele está falando aqui é que o indivíduo que estava na condução do veículo, ele na consciência dele, ele não estava assumindo o risco de produzir morte. Ou seja, vamos dizer assim que por mais que o evento seja totalmente descabido, não está correto mediante a lei você praticar aquele tipo de evento, esses tipos de manobra, vamos dizer que as pessoas foram minimamente responsáveis e pediram o quê? Para que as pessoas se afastassem do local, tomassem uma determinada distância, enfim, isolaram com fitas de alguma forma. Mas o indivíduo pegou e quis se aproximar mais do carro do que devia e nesse quesito foi atropelado e morreu. O que está acontecendo ali? O condutor do veículo, por mais que estivesse cometendo um crime, ele não assumiu o risco de produzir aquele resultado morte. Ele assume o risco quando ele diz assim, tem muita gente aqui, eu estou fazendo minha manobra, se pegar alguém pegou. Isso é assumir o risco. Ele tem a consciência de que ele pode sim matar alguém. E mesmo assim ele vai fazer o quê? Vai fazer a manobra naquele local. Então ele está assumindo o risco. Então ele está incorrendo em quê? Em dolo eventual. Isso é dolo eventual. O dolo direto é quando o indivíduo fala assim, eu vou atropelar e vou matar. Isso, ou seja, ele conduz o veículo nessa intenção. Isso é dolo direto. Temos também aqui a questão o quê? Da culpa consciente. A culpa consciente é quando o indivíduo acha o quê? Que ele está fazendo uma determinada manobra, de repente ele avista alguém ali naquela área perto e ele fala assim, eu dirijo muito, eu já dirijo há anos, eu consigo desviar, e não consegue. Isso é uma culpa consciente, ou seja, ele prevê o risco, mas ele acredita que pela sua perícia na condução do veículo, ele não vai atropelar o cara que passou ali no meio, que estava no lugar onde não devia estar.
ele acredita que ele é capaz de desviar mesmo com a velocidade do carro estando a 200 km por hora. Isso é culpa consciente. Ele fala assim, cara, eu dirijo muito, eu já fui, vamos dizer, né, que seja um piloto de Fórmula 1 aposentado. Sou piloto de Fórmula 1, já fui piloto de Fórmula 1, sei o desvio mole desse cara. Só que chega na hora, ele por algum motivo não consegue desviar, atropela e mata. Isso é culpa consciente. Então aqui, olha só, ele não pode querer o resultado, ou seja, ele não pode estar o quê? O crime não é feito o quê? De forma de dolo direto, nem assume o risco de produzir. Não existe o quê? Dolo eventual. E nesse caso aqui, fica claro que pode se assumir uma culpa consciente ou até mesmo uma culpa inconsciente, que é a culpa comum, que é aquela velha história. O cara estava ali fazendo besteira e aí cometeu o crime. Enfim, para esses casos, pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas no artigo. Beleza? Dirigir, 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Cara, esse cara aqui está dirigindo o veículo em via pública sem carteira de habilitação ou permissão para dirigir. Ou seja, ele não possui nenhuma das duas. Ou ainda, caso ele possua, ele está com o seu direito de dirigir cassado. E outra coisa, tem mais um requisito aqui para se consumar esse crime. Tem que estar gerando o quê? Perigo de dano. Dano pode ser material, pode ser um dano físico, enfim. Tem um perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vamos seguindo aqui para a gente conhecer todos os artigos que falam aqui do crime, dos crimes de trânsito. Esse agora é o 310. Vamos ler ele aqui junto. Permitir, confiar ou entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Ou seja, eu tenho um veículo, ou um veículo está sob minha posse, ou é minha propriedade ou está sob minha posse. E aí eu permito, ou seja, alguém me pede para dirigir esse veículo e eu permito. Ou então eu confio esse veículo à posse de alguém. Ou então eu entrego a direção do veículo a uma outra pessoa. Quando eu faço isso, essa pessoa não pode se enquadrar em nenhum desses requisitos, senão eu estou cometendo crime. Quais requisitos são esses? Não tem habilitação, a habilitação está cassada, o direito de dirigir está suspenso, tem estado de saúde física ou mental que não permite ele dirigir, está embriagado, ou seja, não está com condições de conduzir o veículo em segurança. Pode ser uma dor na perna, né, que incluiria o estado físico, ou seja, que reduz a segurança da condução do veículo. A detenção é de 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Vamos seguindo aqui, galera. O 311 vai falar pra gente o seguinte: trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades das escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Galera, o que é isso aqui? Pô, locais excessivamente movimentados, onde muitas pessoas transitam a pé. Aqui você tem que andar com o quê? Com uma velocidade, risco compatível com a segurança da proximidade do local. Ou seja, você está, um exemplo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na região que aqui nós chamamos de Saara, onde muitas pessoas trafegam a pé. Inclusive, assim, o local fica tão lotado de pessoas que é costumeiro as pessoas transitarem na própria via, a pé. É costume isso, por quê? Porque muita gente, as calçadas são estreitas, não cabe todo mundo na calçada. E as pessoas acabam o quê? Transitando a pé. Pô, você quer andar ali a 60 km por hora, é quase impossível você não acertar alguém. Então aqui, quando você trafega em velocidade incompatível com a segurança da proximidade, você está incorrendo aqui, ó, no 311, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Vamos seguindo, galera. Desculpa aí se a falha no slide. Vamos lá. O 312. O que ele diz pra gente? Inovar
artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Cara, o que ele está falando aqui para você? É o seguinte: ocorreu um acidente de trânsito na via. O carro dele estava aqui, o outro estava aqui, só que o sinal estava vermelho para ele. Ele avançou o sinal e o carro do cara que estava vindo aqui devagarinho, ele avançou o sinal voado, o carro do cara estava vindo aqui devagarinho, ele bateu, jogou o carro do cara longe. E aí o que ele faz? O carro dele que ficou aqui, era para ele deixar aqui. Por quê? Porque teve o quê? Acidente com vítima. Então você não pode remover o carro de acidente com vítima. A gente já viu isso anteriormente. Ele vai fazer o quê? Ele vai inovar artificiosamente no local do acidente. Então ele vai pegar, vai botar o carro dele num lugar que mostre que, vamos dizer assim, que a rua continua para cá, ele bota o carro dele aqui. Para quê? Para demonstrar que na verdade o carro dele levou essa pancada, os dois bateram de frente, o carro dele veio parar aqui, vamos botar aqui até melhor, para ficar mais real. O carro dele veio parar aqui, o do cara veio parar aqui. Mas o erro foi do cara. E ele está fazendo isso para quê? Para induzir a erro, tanto o agente policial, quanto o perito, quanto o juiz. Se ele for flagrado nessa conduta, se for comprovado que ele agiu dessa forma, a detenção dele é o quê? De 6 meses a 1 ano ou multa. Outra coisa, aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando a inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Ou seja, o cara fez, mesmo antes do inquérito, do procedimento preparatório, enfim, dos procedimentos de investigação sobre a maneira como a vítima foi atingida no trânsito. Antes que se comecem as investigações, o indivíduo já age dessa forma, ou seja, nesse caso aqui, ele incorre nessa pena mesmo assim. Beleza? 312A, o último artigo para a gente encerrar aqui, os crimes de trânsito. Não perde o foco, vem comigo aqui. Para os crimes relacionados dos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Ou seja, o que ele está falando para a gente aqui, galera? Que alguns crimes previstos no Código de Trânsito, eles possuem a possibilidade alternativa de haver o quê? Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O que é isso, Luciano? Vamos lá. Reclusão, detenção, são exemplos de penas privativas de quê? De liberdade. O cara é um detento, é um recluso, enfim, ele está preso. Isso é pena PPL, pena privativa de liberdade. O juiz acha que não é necessário o cara ficar preso, então ele acha que a pena privativa de liberdade pode ser substituída pelo quê? Pela uma PRD, pena restritiva de direitos. E aí o que acontece? Algumas dessas atividades de pena restritiva de direitos, no caso do Código de Trânsito Brasileiro, têm que ser respeitadas. Quais são? Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate de corpos de bombeiros ou em outras universidades, ou em outras unidades móveis especializadas no atendimento de vítimas de trânsito. Ou seja, o cara está falando aqui que o cara que está pagando por um crime de trânsito, ele tem que atuar no trânsito, né? Seja aqui nesse caso ajudando o bombeiro a resgatar vítimas de acidentes de trânsito. Beleza? Vamos lá. Trabalhar em unidades de pronto-socorro de hospitais na rede pública que recebam vítimas de acidentes de trânsito ou politraumatizados. Ou seja, mais uma vez ele está falando o quê? Que o cara ou vai ajudar o bombeiro a socorrer, ou ele vai ajudar no hospital a socorrer o quê? Vítimas de acidentes de trânsito. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito.
Isso é também o que? Uma outra forma de ter pena restritiva de direito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Beleza, galera? Show de bola? Estamos encerrando aqui então mais essa aula sobre Código de Trânsito Brasileiro. A partir de agora nós vamos tratar sobre o Sistema Nacional de Trânsito e as resoluções do CONTRAN. E a partir delas fechar o conteúdo para a nossa provinha aí da PRF, beleza? Vamos começar agora os exercícios de fixação, para você reforçar tudo que nós aprendemos aqui hoje. Vamos embora?